Quais são os maiores desafios e escolhas que temos que fazer no nosso mundo contemporâneo? O que devemos esperar do futuro? O que os nossos filhos devem aprender? Pensata, com Marcelo Madureira. E hoje eu vou falar de um autor e 3 livros, ou de 3 livros com o mesmo autor. Yuval Noah Harari. Ele escreveu 3 livros muito lidos, muito vendidos, principalmente o primeiro, chamado Sapiens, o segundo, Homo Deus, e o terceiro, mais recente, 21 lições para o século XXI. Esta trilogia talvez seja a mais importante contribuição para se tentar entender o mundo que nós estamos vivendo. No livro Sapiens, o Harari investiga o passado da nossa espécie, ou como, digamos assim, uma espécie de macaco conquistou o planeta Terra. No Sapiens, ele trata, por exemplo, da revolução cognitiva, ou seja, quando o homem passou a raciocinar. Assim, o Homo sapiens conseguiu desenvolver uma linguagem, conseguiu se comunicar com os seus semelhantes, conseguiu construir comunidades maiores, construiu uma espécie de morfologia, um corpo, um físico mais longilíneo, menos troncudinho, como era o homem de Neandertal, e assim conseguia se deslocar em maiores distâncias mais rapidamente. Assim, o Homo sapiens conseguiu não só desenvolver a agricultura, não viver mais dependente da caça e da coleta, e também se transformou no maior predador de todo o reino animal. O Homo sapiens foi mais longe através do desenvolvimento do método científico, do duvidar, do raciocinar, do sugerir hipóteses. O Homo sapiens conseguiu ser o mestre da natureza, ou seja, modificar o próprio ambiente, a natureza em que ele vive. No segundo livro de Yuval Noah Harari, o Homo Deus, ele fala do futuro, das perspectivas. Nós, eventualmente, vamos nos transformar num outro ser, numa nova espécie, numa outra coisa que não tem a ver com a nossa espécie atual. Faz, então, especulações de qual será o destino da nossa espécie. Se é a inteligência artificial, que hoje já comanda tantas operações da humanidade, mais para frente vai adquirir também, além da inteligência, a consciência. E aí teremos certamente uma nova espécie, um novo ser, que não é mais o Homo sapiens sapiens. O último livro da trilogia de Yuval Harari é 21 lições sobre o século XXI. Reúne uma série de artigos que ele escreveu sobre o mundo presente e o que poderá acontecer no futuro próximo. Ou seja, 21 hipóteses, 21 sugestões ou pensatas de coisas que vão acontecer pelo menos ao longo da nossa existência, e que nós temos que ficar por dentro. Eu diria que a leitura do 21 lições para o século XXI, depois de você ler Sapiens, vão ser realmente muito importantes para você entender, assim, ter mais clareza do momento, do mundo que nós vivemos e do que vai poder acontecer conosco, com a nossa sociedade, nos séculos que estão por vir. Yuval Noah Harari é um historiador israelense, é um praticante do Vipassana, né, uma corrente budista que faz com que você medite bastante e construa uma rica vida interior. Vale a pena você tomar conhecimento dessa corrente budista Vipassana. Aliás, o Harari passa todos os anos, pelo menos um mês, no ashram, num retiro espiritual budista, geralmente na Índia, onde ele fica sem ler nenhum livro, sem nenhuma comunicação com o exterior, com a vida exterior, só se dedicando a cultivar a vida interior. Eu gostaria muito de poder praticar isso, de ter essa disciplina. O Harari, que se formou na Universidade de Oxford, na Inglaterra, hoje é fellow da Universidade Hebraica, onde ele dedica aos seus assuntos. Ele é formado em História, mas eu diria hoje que ele é um polemata, ou seja, ele se ocupa de vários assuntos
com uma base, uma visão histórica. Eu acho que é mais útil eu me fixar aqui hoje no último livro do Yuval Noah Harari, que é 21 lições para o século XXI. Nesse livro, o Harari nos coloca, assim, essa preocupação que acho que é pertinente, né? Ela pertence a cada um de nós. O que está acontecendo com a humanidade nesse momento extraordinário, singular que nós estamos vivendo? Quais são os nossos desafios? Quais são as nossas grandes escolhas? O que é que nossos filhos têm que aprender? Primeiro os pais devem aprender para saberem ensinar seus filhos, né? Dignidade e amor ao próximo. Eu acho que ele deve aprender a conviver com as pessoas, ser paciente, ser tolerante, ser humilde e viver bem na sociedade que ele, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, que nós nunca vivemos um momento de tanta incerteza. A geração dos nossos avós, dos nossos pais, e mesmo a minha, não sei se é de vocês, ela tinha assim uma previsão de vida muito clara. Ou seja, você nascia, era educado, aí se você se casava, tinha um emprego, tinha filhos, educava os filhos, se aposentava, ia viver os seus últimos dias numa aposentadoria, era o ócio com dignidade e depois morria. E de repente, hoje, nos dias em que vivemos, tudo isso acabou, não existe mais. O mundo que era polarizado, né, entre o comunismo, né, o socialismo e o capitalismo, você tinha mais ou menos uma clareza do que como eram divididas as forças ideológicas do mundo, ou mesmo as forças econômicas. Nós todos assistimos, pelo menos eu que acompanhei, sempre acompanhei história e política, a falência do socialismo real. Por outro lado, a gente pôde constatar que a economia de mercado, o capitalismo, ele gera renda, gera riqueza, mas não distribui riqueza de uma maneira, digamos assim, socialmente justa. Um camarada que nasce filho de pai pobre tem muito poucas chances de poder ser bem-sucedido. No mundo em que nós vivemos, o que a gente tem é desemprego, insegurança, medo, incerteza. Esse sentimento de medo gera um certo desconforto, uma insegurança que leva muitas pessoas a se tornarem mais conservadoras, principalmente com relação ao comportamento e às ideias. Elas querem uma volta a um passado que nunca existiu, que só existe de fato na cabeça delas. Com isso, nós temos um aumento muito grande do nacionalismo, da xenofobia, quer dizer, você tem um preconceito com aqueles que vêm de fora, com as grandes imigrações que estão ocorrendo agora e que não são inéditas na história da humanidade, não. Nesse ambiente, né, que é um ambiente pesado, um ambiente de polarização, de sectarismo, de não se aceitar aquele que nos é diferente, as pessoas passam, inclusive, a desconfiar das instituições, até mesmo da democracia. Democracia, liberdade, direitos humanos, livre mercado, hoje são valores em jogo. Neste momento, eu acho que as pessoas esquecem a grande lição do século XX, que a humanidade aprendeu a duras penas com sofrimento na Segunda Guerra Mundial. Que nenhum regime totalitário nos interessa, é funcional, é bom para a humanidade. A democracia, com todos os seus defeitos, ainda é, ao meu ver, a meu juízo, e para a nossa sociedade judaico-cristã ocidental, a melhor forma de organização política para nós, seres humanos. Esse momento que a gente vive, o pior de tudo é que gera na juventude uma falta de utopia, ou seja, uma falta de objetivo, um pessimismo com relação ao seu próprio futuro e ao futuro de toda a humanidade. As pessoas passam a ter um comportamento muito imediatista, muito, digamos assim, egoísta, muito voltado para o curto prazo. Isso resulta numa descrença, num pessimismo também generalizado. Por isso que eu digo, a pergunta de $1 milhão hoje em dia, aquela que eu coloco para todos os meus amigos intelectuais é: em que tipo de sociedade nós queremos viver? Num planeta com 7 bilhões de habitantes, será que não se consegue viver numa sociedade onde cada ser humano tem as suas necessidades básicas minimamente atendidas?
Será que isso não é o objetivo a se alcançar? Dentro dessas questões, temos que definir também o que é a felicidade. O que é a felicidade individual ou o que é a felicidade coletiva. Felicidade acho que é não se importar muito com o que o outro está esperando de você, né? Seguir um pouco do que você acredita. Felicidade, fazer algo que você gosta. A felicidade é uma coisa muito momentânea, né? Hoje você pode estar feliz, amanhã pode estar infeliz. Quer dizer, Felicidade é ter saúde e dinheiro no bolso. Eu acho que é uma questão de estado de alma. Eu acho que uma pessoa o ideal de felicidade é viver na beira da praia, pescando, fumando maconha, comendo aquele peixinho ali e não se preocupar com a vida, é absolutamente razoável. Agora, essa mesma pessoa não pode querer ter o mesmo padrão de vida, digamos assim, da minha própria pessoa aqui, Marcelo Madureira, que trabalha mais de 12 horas por dia, de segunda a segunda. Olha o cara aí! Mas cada um tem seu ideal de felicidade. O processo de globalização começou quando o primeiro Homo sapiens resolveu sair ali da região que hoje é a Etiópia, ali no nordeste da África, e caminhar em direção ao crescente fértil, ali a Mesopotâmia, depois derivou para a Ásia, ou derivou em outras correntes migratórias na direção da enorme península que é a Europa, do Mediterrâneo. O processo de globalização existe, como diziam os antigos, desde que o mundo é mundo. A diferença é que, com o avanço da tecnologia, cada vez esse processo de globalização é cada vez mais rápido e mesmo violento. Por isso mesmo, difícil de acompanhar. O padrão de comunicação dos seres humanos, então, é cada vez mais rápido, mais intenso. A verdade é cada vez mais fluida e acaba sendo até sobrepujada pela mentira. Estudos estatísticos mostram que uma boa mentira, ela se espalha com até 8 vezes mais rapidez que uma verdade. É claro, toda mentira é cheia de sensacionalismo, né? É cheia de emoção. A verdade nem sempre é a coisa mais sexy, né? Nem sempre é a coisa que mais nos agrada, desperta mais a nossa curiosidade. Por outro lado, o que a gente chama de data science, ou seja, o que os algoritmos sabem a nosso respeito, é cada vez maior e isso é cada vez mais assustador. Os algoritmos desenvolvidos, né, pelas grandes empresas, Facebook, Google, Twitter, Instagram, Amazon, todas essas empresas que atuam no digital, elas conseguem reunir até 17 mil características sobre o ser humano. Se eu trancasse você numa sala para você listar 17 mil, 15 mil, 10 mil características suas individuais, você ia ficar lá 10 anos trancado e não ia conseguir, pois o algoritmo faz isso em segundos. Isso mostra, como mostra também a obra do Harari, que nunca existiu, nem nunca existirá o que se chama de livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Bom, a liberdade das pessoas, né? A autonomia das pessoas para fazer as coisas que gostam, né? Eu acho que meu livre-arbítrio já está influenciado pelo externo. Então, mas de qualquer maneira, se falando livre-arbítrio, eu quero fazer o que eu quiser. Tipo liberdade de expressão? livre-arbítrio é quando você tem os direitos de expressão, vive num estado totalmente democrático, que pode falar o que pensa e bem quer. A inexistência do livre-arbítrio está comprovada nos trabalhos do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, esse já falecido. O Daniel Kahneman, inclusive, por esses estudos, foi a primeira vez que um psicólogo, porque o Daniel Kahneman é psicólogo, conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Eles tratam disso num livro chamado Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman e do Amos Tversky, e que eu recomendo fortemente também a leitura. Eu, oportunamente, pretendo tratar desse livro aqui. No entanto, o ser humano acredita um pouco em tudo. Ou seja, não acredito em bruxas, pero que las hay, las hay. Então, nem todos os nossos comportamentos se explicam pela racionalidade, porque se fosse assim, seria muito fácil para os economistas e para os engenheiros. Eu diria até que a maior parte das nossas decisões mais importantes são tomadas de forma não racional, emocional. Isso quer dizer que elas não são relevantes, que elas não são importantes? Muito pelo contrário.
A economia, que se baseia no comportamento humano, ela se move por expectativas, por antecipações, por sentimentos, por sexto sentido. E isso corre feito um rastilho de pólvora. Resultado, o que é uma expectativa acaba virando realidade. Não porque aquilo ali é racional, mas porque um grupo muito grande de pessoas passa a acreditar naquilo e aquilo, por consequência, acaba acontecendo. O que eu falei aqui não é exatamente o pensamento do Yuval Noah Harari. Nem era esse o meu objetivo. O meu objetivo aqui era apresentar para vocês a obra do Harari, né, baseada nesses 3 livros, Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, e falar aqui um pouco, numa pensata, do que é que a leitura desses livros despertou em mim, na minha pessoa. Eu acho que é isso que é importante num livro. Não é só aquilo que você leu, mas aquilo que te fez pensar. Por isso que eu acho que o Yuval Noah Harari, através aqui dos seus livros, eu só estou com 2 aqui, está faltando o Sapiens, ele tem uma enorme contribuição para a sociedade, na medida em que ele estimula as pessoas a tentar entender o mundo em que vivemos, a tentar especular sobre o que pode nos acontecer e dar tratos à bola. É como eu sempre digo, a gente sabe tudo sobre o nosso passado e não pode modificar uma vírgula. A gente não sabe nada sobre o nosso futuro, mas em compensação, as nossas ações no presente podem modificar completamente o nosso futuro, para melhor. Até a próxima, um beijo e um queijo, tchau. Até a próxima, um beijo e um queijo, tchau.